Eu gostaria de fazer menção extra aqui, que é o mais recente trabalho do Dr. Santoro, que é medidas cautelares do processo penal. Nós tentamos, junto ao CASP, trazer esse livro para cá, junto à editora, mas segundo eles está esgotado. Mas eu acho que em breve já deve estar por aqui, né, Dr. Santoro? É o que nós esperamos e torcemos. Eu, antes da início da palestra, gostaria de chamar o Dr. André para sentar à mesa conosco. Os responsáveis pela vinda do Dr. Santoro, que é coordenador da Comissão de Política Criminal da OAB Santo Amaro. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso, antes de mais nada, agradecer novamente sua vinda, excelência, a satisfação de tê-lo aqui, não só como palestrante, como também como juiz aqui em Santo Amaro. Então, seja bem-vindo à nossa subseção e espero vê-lo outras vezes aqui também. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade ao Dr. Cláudio Cheio, que está sempre ajudando a todos aqui em Santo Amaro, no Fórum Santo Amaro, e agradecer a oportunidade de poder estar conversando com os senhores a respeito hoje das grandes inovações que surgiram neste ano e parece que colocaram em surpresa os operadores do direito, principalmente do direito processual penal, relativas principalmente às medidas cautelares no processo penal. Surgem essas alterações no momento em que se discutia a reforma integral do Código de Processo Penal e, de repente, essa reforma parece que se tornou esvaziada em virtude da essência dela, que seria exatamente essa parte das medidas cautelares ter sido erigida por uma lei especial. O projeto de lei 4.208/2001 foi que deu ensejo à lei 2.403 de 2011, sancionada no 4 de maio de 2011, que entrou em vigor no dia 4 de julho último. Alguns chamam a lei de lei das prisões. O que ela menos é, na verdade, é a lei das prisões, porque torna a prisão cautelar, a prisão processual, uma medida excepcional. Ela, na verdade, se trata da lei das medidas cautelares pessoais no processo penal. O que são essas medidas cautelares pessoais? Do que se trata a medida cautelar pessoal? Medidas cautelares pessoais são providências restritivas ou privativas da liberdade do investigado ou do réu, que têm duas finalidades básicas. A primeira delas, a rigidez, a regularidade do processo, que o processo permite sem interferências externas, ou a efetividade da jurisdição. Então, medidas cautelares se prestam aqui, não são pena antecipada. As medidas cautelares têm por finalidade a regularidade do processo ou que a decisão judicial seja realmente efetiva. As medidas cautelares no processo penal estão sujeitas a 3 pressupostos básicos, gerais, aplicáveis a todas elas. Primeiro desses pressupostos, de ordem objetiva, tratar-se de infração penal sujeita à pena de prisão. Assim, em se tratando de contravenção penal, a qual não é aplicada pena de prisão, ou contravenções penais, muitas delas, contravenções penais não, quer dizer, ou, por exemplo, crime de porte de entorpecentes, que não está sujeito à pena de prisão, não é cabível a aplicação de medida cautelar. Outros 2 pressupostos, agora de ordem subjetiva, sujeitos à discricionariedade judicial regrada, discricionariedade que não se confunde com arbítrio, mas sim está sujeito ao regramento. Primeiro deles, a necessidade. A medida cautelar a ser necessária. O que é a necessidade? Para quê? Qual é? O que significa essa necessidade? Necessidade refere-se à aplicação da lei penal, a deve ser necessária a futura aplicação da lei penal, a regularidade da conveniência, necessidade para a conveniência, a regularidade da instrução criminal, ou para a garantia da ordem pública. E o outro pressuposto, também subjetivo, sujeito à fundamentação e à decisão do juiz, é a adequação. A medida cautelar deve ser adequada à infração penal e ao sujeito dessa infração penal em tese praticada. Adequação significa o quê? Trata-se aqui, a meu ver,
da concretização do princípio da proporcionalidade do processo penal e em relação às medidas cautelares. Medida adequada é aquela proporcional ao sujeito, à infração cometida e, por isso, adequada às circunstâncias do evento. Nessas condições é que a lei estabelece que a medida cautelar de prisão só é cabível quando nenhuma outra medida cautelar for aplicável ao caso. Certo? Então, medidas cautelares, pressupostos: objetivo, tratar-se de infração penal sujeita à pena de prisão. Subjetivos: necessidade e adequação. O procedimento das medidas cautelares. Também tudo que nós estamos falando agora são em termos gerais. Se presta a todas as medidas cautelares. O procedimento, em se tratando de procedimento ainda na fase da investigação, não cabe a decretação de ofício. O juiz não pode atuar de ofício. Alinhado ao sistema acusatório, determinou-se que o juiz só pode atuar na fase de investigação mediante representação da autoridade policial, ou seja, um pedido da autoridade policial, ou pedido do querelante ou do Ministério Público. Assim, vedada é a atuação de ofício na fase de investigação. Instaurado o processo, oferecida a denúncia, já o juiz pode atuar de ofício, pode decretar uma medida cautelar de ofício. O procedimento da decisão a respeito da medida cautelar estabelece a lei que, em regra, será notificado o investigado ou o acusado ou o réu para se manifestar sobre o pedido ou sobre a possibilidade de decretação da medida cautelar, salvo em havendo urgência na decretação da medida. O que devemos convir aqui é a regra, pois não é meio difícil até se pensar em uma medida cautelar que não tem parada de urgência. Então, embora a lei diga que se trata de medida excepcional, a decretação antes da oitiva da parte deve ser intimada e se manifestar por meio de advogado, a regra no procedimento do dia a dia do fórum, que é o que nos interessa aqui também, é a decretação de ofício e depois a abertura de possibilidade de manifestação do réu ou do investigado. Outra questão relativa ao procedimento das medidas cautelares. Há um prazo certo para as medidas cautelares? Não há um prazo certo. Também está sujeito ao princípio da razoabilidade. O substitutivo do Senado Federal, que não foi acolhido pela Câmara, previa que as medidas cautelares seriam revistas pelo juiz a cada 60 dias. Embora se trate até de providência interessante, a fim de evitar a permanência de medidas desnecessárias, né? Nós sabemos que no trâmite das varas criminais colocaria uma série de dificuldades, porque a cada 60 dias o processo deveria vir novamente à conclusão do juiz para decidir, muitas vezes, mera manutenção daquela medida. Então isso não foi acolhido, embora nada impeça que em determinados juízos se adote essa providência. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim que entrou em vigor a lei, determinou que em 90 dias fizessem a revisão dos processos para se verificar a possibilidade da substituição da medida cautelar de prisão, e é um procedimento que ainda está em andamento. Esses, então, são os aspectos gerais, vindo aqui relevantes, das medidas cautelares. A Lei 12.403 também trouxe profundas modificações no que se refere à prisão em flagrante. Não na prisão em flagrante em si, mas no tratamento judicial da prisão em flagrante. Prisão em flagrante ocorre quando? Quando a pessoa está cometendo infração, acabou de cometer infração, ou é surpreendido com instrumentos ou produtos que façam presumir tratar-se do autor da infração. Pois bem, realizada a prisão em flagrante, o auto deve ser encaminhado ao juiz. Não basta mais agora ao juiz, despacho aqui, quem atua na área criminal conhece bem, flagrante formalmente em ordem, aguarde-se a vinda dos autos principais. Isso não existe mais, acabou. O juiz deve ter agora, em vista do auto de prisão em flagrante, tomar uma de 3 providências. Primeira delas, se o flagrante não estiver em ordem formalmente,
ou, se não se tratar nenhuma das hipóteses que acabei de mencionar do artigo 302 do Código de Processo Penal, ou ainda, em se tratando, por exemplo, de infração penal de menor potencial ofensivo, que sujeita o agente à realização de termo circunstanciado e compromisso de comparecimento a todos os autos do processo, o que ele deve fazer? Deve relaxar essa prisão em flagrante. Relaxar a prisão em flagrante e determinar a soltura do investigado. Pode o juiz, relaxando a prisão em flagrante, decretar a prisão preventiva, se não houver pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial? Não, porque aí, nesse caso, se trata de uma decretação de ofício. E ele não pode, na fase de investigação, atuar de ofício. A segunda possibilidade, colocada ao juiz, recebido o auto de prisão em flagrante, em ordem, não se encontram presentes os pressupostos da prisão cautelar. Não é necessária nem adequada a figura do réu e circunstâncias do crime em tese praticado. O juiz, então, pode conceder a liberdade provisória mediante fiança ou outras medidas cautelares, que estão previstas agora na nova lei. Ainda, recebido o auto de prisão em flagrante, está em ordem, não é caso de concessão de liberdade provisória mediante fiança ou medidas cautelares alternativas. O juiz pode converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse caso da conversão, eu creio que é onde se instaura a maior controvérsia a respeito de poder ou não o juiz atuar de ofício. Alguns entendem que se trataria de uma verdadeira decretação da prisão preventiva, então não poderia haver atuação de ofício. Eu, da minha parte, eu entendo que não se trata propriamente de uma decretação, mas de uma transformação daquela prisão em flagrante na prisão preventiva. Então, nesse caso especificamente, o juiz poderia, mesmo sem requerimento do Ministério Público, atuar de ofício, considerar aquela prisão em ordem e decretar a prisão preventiva. A questão, no entanto, ainda não foi pacificada pela jurisprudência, está longe de ser, e devemos aguardar os novos passos da jurisprudência para saber, afinal, o que vai ser decidido como regra. Pode ainda o juiz, em se tratando de situação que demonstre ter o agente atuado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou seja, não ter atuado ilicitamente, conceder a liberdade provisória sem fiança, com o mero compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. Então, basicamente, essas são as alterações da prisão em flagrante. Sempre o juiz deve decidir de forma fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição, que agora também é expresso essa necessidade de fundamentação na nova Lei 12.403. Outra modificação importante também da Lei 12.403, ainda no campo da prisão, se refere ao cumprimento da ordem de prisão. Antes, para se cumprir uma ordem de prisão fora da comarca em que expedida a ordem, é necessária a expedição de precatória. A previsão de precatória ainda continua, mas ela está fadada também ao esquecimento praticamente, porque a lei agora autoriza que a prisão seja comunicada e requisitada por qualquer meio, por carta precatória, por ofício, por telex, por telegrama, por e-mail, até mesmo por telefone. E aquele que recebe a ordem, ainda que fora da comarca, deve apenas conferir a legitimidade dessa ordem para efetivar então a prisão. Para regulamentar toda essa questão e viabilizar o cumprimento de mandados de prisão em todo o Brasil, a lei inseriu no Código de Processo Penal o artigo 289, inciso A, que prevê a criação do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que já foi criado pelo CNJ, que ficará a cargo de ser administrado pelo CNJ, já foi criado pela resolução número 137 do CNJ. Como é que vai funcionar o Banco Nacional de Mandados de Prisão? O juiz decreta a prisão, comunica ao CNJ a existência daquele mandado de prisão. Esse mandado é cadastrado e qualquer agente policial no Brasil inteiro, ciente daquele mandado e diante do investigado, efetiva essa ordem de prisão, cumpre a ordem de prisão. Cumprida a ordem de prisão, é comunicada
é comunicado tal cumprimento ao juiz da comarca em que se deu o cumprimento. Esse juiz, então, comunica ao juiz expedidor da ordem de prisão e a esse cumprirá remover o réu para sua comarca. Também o substitutivo do Senado previa que, não efetivada a remoção no prazo de 30 dias, o investigado ou o réu seria automaticamente solto. Assim como ocorre hoje com as prisões temporárias, cujo prazo de cumprimento é esgotado. Independentemente da expedição de mandado de alvará de soltura, é solto o investigado se não há a renovação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva. Essa previsão não foi acolhida pela Câmara e não consta da lei. Então, não efetivada a remoção no prazo previsto em lei, qual que é a consequência imediata? Nenhuma. Não há uma consequência automática imediata. Poderá, em hipótese de haver excesso de prazo de prisão, do prazo da prisão, ensejar o constrangimento ilegal e aí sim a soltura do investigado ou do réu. Na resolução número 137 do CNJ, que regulamenta o 289-A, há a previsão também da possibilidade do juiz não inserir a ordem de prisão no Banco Nacional quando o sigilo da matéria recomendar. Caso que nós sabemos porque esse banco vai ser público, vai ter uma natureza pública, podendo ser acessado por qualquer pessoa. Em se tratando de mandado de prisão não inserido no banco de dados, assim que cumprido, vai haver a inserção desse mandado no banco de dados. Basicamente, essas as modificações que se refere à efetivação da prisão. No que se refere à prisão preventiva, medida cautelar clássica, a lei também trouxe importantes inovações. A prisão preventiva continua sujeita aos requisitos da prova do fato, prova da infração penal, existência de prova da infração penal e indícios suficientes de autoria. O que são indícios suficientes de autoria? São aqueles que possibilitam um juízo de plausibilidade a respeito de ter sido aquele agente o autor do delito. Não é um juízo definitivo, mesmo porque não se pode antecipar a culpa do indiciado. Mas, além desses requisitos, a lei prevê 4 hipóteses para o decreto da prisão preventiva, que são requisitos também. O primeiro deles, que não são necessariamente cumulativos. O primeiro deles é tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Esse requisito, então, depreende-se a impossibilidade de decretação da prisão preventiva para os crimes culposos, bem como para os crimes cuja pena máxima combinada não ultrapasse 4 anos de reclusão, 4 anos de prisão. Quando da sanção da lei, houve uma gritaria geral, no sentido de que ninguém mais seria preso. Isso não é verdade. Eu fiz aqui uma pequena relação, não vou ler para os senhores para não chateá-los, dos crimes da parte especial do Código Penal que permitem, com base nesse inciso, a decretação da prisão preventiva. Em torno de 87 crimes previstos na parte especial. Então não é bem assim a questão de que ninguém mais vai ser preso. O crime precisa ser doloso de forma que aos culposos não se admite, com base nesse inciso, a decretação da prisão preventiva. Mas é possível a decretação da prisão preventiva também para os casos em que o agente, independentemente da pena, do máximo da pena combinada, já tenha sofrido condenação anterior por crime doloso em período inferior a 5 anos. Não se trata especificamente da reincidência, embora pareça o conceito, não é especificamente a reincidência. Lógico que, em se tratando de prisão flagrante, para que haja essa condenação anterior com trânsito em julgado por crime doloso, necessariamente haverá de ser reincidente. Só que a prisão preventiva não é decretada somente quando da prática do crime. Pode ser no momento da sentença ou durante o trâmite do processo. Aquela condenação anterior com trânsito em julgado agora, poderia não ter esse trânsito em julgado no momento da prática do fato. Então a reincidência não é um requisito específico
sim a condenação por crime doloso nesse período de 5 anos anterior à decretação da prisão preventiva. Terceira hipótese de decretação da prisão preventiva: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência física ou mental, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Aqui se ampliou o rol dos sujeitos passivos de violência doméstica, previstos pela Lei Maria da Penha. Incluiu-se o idoso, o enfermo, a criança e a pessoa portadora de deficiência. Tem por finalidade, nesse caso, a prisão preventiva, garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O que significa isso? Foi aplicada uma medida protetiva de urgência e essa não foi obedecida ou não foi suficiente para amparar a vítima. Entre as medidas protetivas de urgência, podemos citar aqui, só para lembrar, que previstas na Lei Maria da Penha, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, domicílio ou lugar de convivência com o ofendido, e a proibição de aproximação e contato com o ofendido, seus familiares e testemunhas. Caso o indiciado ou réu desrespeite essas medidas, cabível então a decretação da prisão preventiva. E por fim, é cabível também a prisão preventiva na hipótese de não identificação do réu ou do investigado, na hipótese em que há dúvidas a respeito da identidade da pessoa. Nesse caso, realizada a legitimação, a identificação criminal do investigado ou do réu, se não houver nenhum outro fundamento para a prisão preventiva, ele deve ser colocado em liberdade. Se houver algum outro fundamento, decreta-se por esse novo fundamento a prisão preventiva. Quais as finalidades da prisão preventiva? As finalidades basicamente continuam as mesmas que antes da reforma empreendida pela Lei 12.403. A prisão preventiva serve para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A questão aqui relativa à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, que eu reputo a mais complicada. Muita gente sustenta tratar-se de previsão contrária ao princípio da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, já decidiu em sentido contrário. Não há violação do princípio da presunção de inocência. E o que se trata de garantir a ordem pública? Se trata de evitar a reiteração criminal quando houver, evidentemente, elementos que indiquem que aquele investigado, aquele réu, tem grande probabilidade de reincidir. É difícil essa situação comprovar no processo, é difícil. Por isso que não basta a mera menção à letra da lei para que seja admitida a decretação da prisão preventiva por esse inciso, como também pelos outros, não basta a mera menção à lei. Deve o juiz fundamentar em fatos a decretação da prisão preventiva e o porquê da decretação dessa prisão preventiva. Prazo da prisão preventiva. Há um prazo certo para a prisão preventiva? Também não há um prazo certo. O substitutivo do Senado, nesse ponto, também não foi acolhido pela Câmara. E previa um prazo de 180 dias em cada fase da persecução criminal, em cada fase processual da persecução criminal, para finalização sob pena de soltura do acusado. Eu entendo que a Câmara andou bem em rejeitar essa previsão, porque há processos e processos. Há processos em que há um réu e 2 testemunhas, e o prazo de 180 dias mostra-se excessivo. Não há necessidade de 180 dias para se concluir a instrução. E há processos, um deles, inclusive, eu já atuei, tinha mais de 100 réus, mais de 200 testemunhas, e que o prazo de 180 dias se mostra exíguo para finalizar a instrução. Além disso, esse substitutivo do Senado previa que, em caso de fuga do réu, o prazo de 180 dias seria contado em dobro. Havia a verdadeira pena para o réu pelo simples fato de ter fugido.
sem justificativa alguma para o alongamento da instrução. Então, o prazo da prisão preventiva continua sujeito ao princípio da razoabilidade e da duração, da garantia constitucional da duração razoável do processo. Basicamente, são essas as questões que eu teria levantado no que se refere à prisão preventiva. Outra grande novidade da lei foi trazer a prisão domiciliar como medida cautelar do processo penal. A prisão domiciliar, que antes era prevista apenas expressamente para a fase de execução penal, e que excepcionalmente era admitida pelo Supremo Tribunal Federal, pela jurisprudência, para hipóteses de prisão processual, inclusive para a prisão de advogados quando ausentes de sala de Estado maior, agora constitui uma medida cautelar, mas sujeita a hipóteses bem determinadas e excepcionais. A primeira delas é de réu maior de 80 anos. Nesse caso, a prova do fato de o réu ser maior de 80 anos deve ser feita mediante documento de identidade. A segunda possibilidade, quando for o réu extremamente debilitado por motivo de doença grave. Essa doença grave também não basta a mera alegação da pessoa, devendo ser provada por inteiro laudo médico. Também é possível a prisão domiciliar, se imprescindível a pessoa aos cuidados especiais de menor de 6 anos ou pessoa com deficiência. Nesse caso, a prova é difícil. Não basta a mera alegação da parte, mas também não pode ser rejeitada o pedido com base em ausência de prova. Então, nesse caso, havendo o pedido, pode o juiz fazer uma audiência de justificação para decidir a respeito ou solicitar, entendo que é a medida mais apropriada, a Vara da Infância e Juventude, o concurso da Vara da Infância e Juventude do setor psicossocial para a elaboração de relatório psicossocial. E, por fim, em se tratando de gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo a gestação de alto risco. Nesses casos também, a gestação de alto risco deve ser provada por laudo médico e o mesmo ocorrendo por atestado ao laudo médico, a gestação a partir do 7º mês de gestação. A maior das novidades, no entanto, da Lei 12.403 se refere às medidas cautelares alternativas à de prisão. A lei estabelece 9 medidas cautelares alternativas que, a meu ver, são típicas. É um rol taxativo. Não cabe aqui ao juiz criar novas medidas cautelares, além daquelas previstas na nova legislação. Por que isso? A analogia não é possível no processo penal? A analogia é possível. Mas possível para quê? Como norma de integração do ordenamento. Quando, por uma hipótese similar, não houver regramento. No caso, o legislador esgotou as possibilidades de regramento e entendeu que essas, que nós vamos ver agora, são as medidas adequadas. Então, para não incorrer em arbítrio, não pode o julgador inovar na legislação, devendo adotar, se o caso, uma das medidas cautelares previstas aqui. Primeira dessas medidas: estabelecimento de obrigação de comparecimento obrigatório em juízo, em prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as suas atividades. Trata-se de medida cautelar, que já conhecemos bem, e que constitui muitas vezes condição para a suspensão condicional do processo ou para a suspensão condicional da pena. Agora foi erigida também como medida cautelar. Ela possibilita um controle, ainda que mínimo, das atividades do acusado e esse é exatamente o seu fim. A segunda medida cautelar consiste na proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Quais os requisitos dessa medida cautelar, portanto? O investigado deve permanecer longe desses locais para evitar o risco de novas infrações, ou seja, a permanência nesses locais deve guardar algum nexo com a infração penal em tese perpetrada. Assim, eu coloco um exemplo aqui no meu livrinho: proibição de acesso a agências bancárias, por exemplo, quando o acusado foi surpreendido na prática de furto mediante fraude ou estelionato, em estabelecimento desta natureza. De igual forma, cabível a proibição de frequência a bares e assemelhados, em caso de envolvimento em crime de direção de veículo automotor sob efeito de álcool. Se invertermos aí as proibições, elas não teriam nexo algum nem sentido. A terceira medida cautelar
Trata-se da proibição de contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o investigado ou acusado dela permanecer distante. Objetiva-se aqui proteger a pessoa da vítima, da testemunha ou familiares da vítima. O contato que se proíbe é qualquer contato, seja pessoal, por telefone, por carta, por e-mail, devendo a distância ser fixada pelo juiz. A distância entre a pessoa, a vítima, ou testemunha, ou familiar, e o acusado ou investigado, fixada pelo juiz. Não há uma distância determinada. Evidentemente, deve ser uma distância razoável, nem para mais, nem para menos. Não pode inviabilizar as atividades normais do acusado, mas também não pode ser mínima a ponto de colocar em constrangimento a vítima ou testemunhas. A quarta medida cautelar consiste na proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Duas questões aqui que eu entendo relevantes, que devam ser levantadas. Primeira delas, quando decretada essa proibição de ausentar-se da comarca, pode também o juiz determinar a entrega do passaporte. Essa medida, embora tenha um efeito psicológico, algum efeito psicológico, ela não é eficaz porque, como sabemos, é possível a saída do país, pelos países do Mercosul, e há pessoas também dotadas de dupla cidadania, que têm 2 passaportes, podem sair. Mas tem um efeito psicológico inegável, então é interessante essa medida. Um outro ponto, e se a pessoa não mora na comarca em que esse processo é feito? Nesse caso, eu entendo que, nesse caso sim, seria possível a analogia, porque está regulando uma situação similar, deprecar-se a fiscalização para a comarca em que reside o réu, a fim de evitar que também ele tenha prejuízos às suas atividades normais, ao seu trabalho. Seria inviável a permanência na comarca em que não reside. Ainda a atitude cautelar pode ser determinado a semelhança da prisão ao albergue domiciliar, deferida quando da ausência da casa do albergado, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o acusado ou investigado tem a residência e trabalho fixos. Objetiva-se aqui preservar a subsistência do acusado e também da sua família. Trata-se de medidas semelhantes à previsão da inexistência do albergado e até mesmo, não evidentemente não igual, mas semelhante ao que é adotado hoje no regime semiaberto, em que não se recolhe na prisão, não se recolhe em casa, mas na prisão, mas permanece fora no período diurno. A sexta modalidade de medida cautelar alternativa: suspensão da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver o justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então, há de existir aqui um nexo entre a função pública e a infração penal praticada. No caso da função pública, suspensa a atividade. Suspende também os vencimentos? A lei não prevê isso. E como se trata de medida processual penal, não estabelecida no estatuto dos funcionários, eu entendo que nesse caso, por não prever a lei, os vencimentos devem continuar a ser pagos, enquanto perdurar a suspensão. Qual o prazo dessa suspensão? A lei também não diz qual é o prazo. Então é o prazo necessário à instrução criminal ou para garantir o processo. Não tem um prazo certo. Isso também é sujeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. A mesma conclusão cabe no que se refere à suspensão da atividade econômica, quando, evidentemente, tiver relação com crimes da mesma natureza, crimes contra a ordem econômica, crimes contra o consumidor, pode ser eventualmente suspensa a atividade econômica, para evitar a reiteração criminosa. Prevê ainda a lei a possibilidade de internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração criminosa. Os requisitos aqui para internação provisória: primeiro deles, crime cometido com violência ou grave ameaça. Não basta que o crime seja, por exemplo, sujeito à prisão preventiva por ter pena superior a 4 anos. Ele deve ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Mais do que isso, o sujeito deve ser inimputável, ou seja, não ter a capacidade de entender e querer, ou de portar-se de acordo com esse entendimento, ou, a lei cria aqui agora a figura do semi-imputável.
Ser imputável, na verdade, não existe. É a primeira vez que na lei se menciona a figura de ser imputável. O que o Código Penal diz é que há pessoas com uma culpabilidade diminuída por conta de perturbação mental. Não existe. O imputável é como a gravidez, a imputabilidade. Ou está ou não está grávida. Ou é imputável ou não é imputável. Mas dá para entender aqui o que significa, qual é a razão da previsão, é a de que as pessoas com perturbação mental e que têm uma menor capacidade de culpabilidade, quando eventualmente, por força dessa perturbação mental, seja adequada à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, possível é a internação provisória. Para a internação provisória, no entanto, o laudo pericial deve apontar para um prognóstico desfavorável, ou seja, o risco de reiteração criminosa. Se não houver esse prognóstico desfavorável, a internação provisória não se justifica. Por fim, como nova medida cautelar, há a previsão de monitoração ou monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico foi introduzido em nosso sistema legal pela Lei 12.258 de 2010 para as hipóteses de saída temporária no regime semiaberto e prisão domiciliar. Agora também foi estendido como medida cautelar. Os custos desse tipo de medida são elevadíssimos, e tanto que já é reduzida a sua aplicação na execução penal, é de reduzida aplicabilidade. Eu entendo que vai ser muito difícil, apenas em hipóteses excepcionais, monitoramento eletrônico para a fase processual. E por fim, como medida cautelar, ou contra cautela, medida cautelar alternativa à prisão, temos a fiança, que já existia, evidentemente, e que volta agora a figurar como protagonista no processo penal. A fiança estava praticamente esquecida, não cabia em caso nenhum, depois das infrações penais de menor potencial ofensivo, liberdade provisória sempre sem fiança, em juízo, agora ela volta a ostentar a figura de protagonista do delito. O que é a fiança? É uma contracautela oferecida pelo investigado ou pelo réu para obter essa liberação provisória. Provisória porque está sujeita à revogação. E que pode ser dada em dinheiro, em bens, ou depósitos bancários, garantias bancárias, desde que tenha o valor fixado pelo juiz. Questão problemática também, os crimes inafiançáveis. São inafiançáveis, nos termos da lei, que repete o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, 43 e 44, os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo, crimes definidos como hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Para os crimes inafiançáveis, evidentemente não é possível a fiança, mas é possível a liberdade provisória? Com a nova lei, eu entendo que a situação não se alterou. O Supremo Tribunal Federal não decidiu ainda de forma pacífica a questão. Julgados da primeira turma são unânimes no sentido de não ser cabível a liberdade provisória por crime hediondo. Na segunda turma, encontramos julgados com votos vencidos de que possível é a liberdade provisória e inviável somente a fiança. Eu, no meu entender, entendo que não é possível. Quem não pode o menos, não pode o mais. Quem não pode conseguir a liberdade provisória com uma restrição maior, que é a fiança, não pode conseguir a liberdade provisória sem qualquer condição. Mas a questão realmente é polêmica, eu acho que o senhor não vou concordar comigo, não sei. Imagino que... O Tribunal de Justiça de São Paulo, eu estava vendo, depois da Lei 12.403, a jurisprudência também tem se fixado nesse sentido, de que não é cabível. Tem julgados no sentido de cabimento da liberdade provisória, mas a maioria dos julgados posteriores à Lei 12.403 é no sentido de que continua o posicionamento majoritário do Supremo Tribunal Federal. Não cabe liberdade provisória em crime hediondo. O arbitramento da fiança. Aqui foi
colocado em destaque, eu entendo, a posição da autoridade policial. A autoridade policial foi valorizada com a nova Lei 12.403, porque o rol de infrações penais sujeitas ao arbitramento de fiança pela autoridade policial aumentou significativamente. Os crimes até 4 anos estão sujeitos ao arbitramento de fiança na polícia, pelo delegado de polícia. O valor da fiança, de 1 a 100 salários mínimos, valor razoável, R$ 545 a R$ 5.450. Isso? Não, R$ 4.500, certo? Se a autoridade policial, em sendo o caso de arbitramento de fiança, não arbitrar a fiança, pedido pode ser feito em juízo, que decidirá a questão em até 48 horas. Sendo dolosa a conduta da autoridade policial, até do juiz, se também recusar o arbitramento da fiança em havendo a possibilidade, configura-se crime de abuso de autoridade, previsto expressamente como tal. Crimes sujeitos a pena superior a 4 anos de reclusão. Não se tratando de crime afiançável, a fiança deve ser arbitrada, pode ser arbitrada pelo juiz. Valor de 10 a 200 salários mínimos. Vamos fazer a conta de novo. De R$ 5.450 a R$ 109 mil? Isso, R$ 109 mil. De acordo com a possibilidade econômica do acusado, a fiança pode ser reduzida de até 2/3, se tratando de pessoa com parcas condições econômicas, ou elevada até 1000 vezes. É complicado, chega a ser, na fase policial até 54.500.000, na fase judicial até 109 milhões de reais. Parece absurdo, não vai existir nunca. Em Campinas tivemos agora um processo semelhante, um processo recente, em que foi arbitrada uma fiança de 20 milhões de reais, reduzida pelo tribunal para 10 milhões de reais. E a pessoa tem condições de acabar com essa fiança. Conseguiu. Né? Caso recente envolvendo... verdade. Então, isso que eu vou falar agora, da questão do destino, do valor da fiança, do quebramento da fiança, do destino do valor da fiança. Em caso de quebramento, o que significa o quebramento da fiança? É o descumprimento ou violação pelo acusado de obrigações que lhe foram impostas na oportunidade da concessão dessa contracautela. Primeira hipótese de quebramento da fiança, ou não comparecimento sem motivo justificado a qualquer ato do processo. Para que seja não justificado, é necessário que tenha havido prévia intimação regular e a inexistência de motivo justo. Cabe ao juiz avaliar se esse motivo apresentado é justo ou não. Quais seriam motivos justos para não comparecimento ao ato do processo? Uma doença, que seja internação ou repouso absoluto, a existência de prévia intimação em outro processo para comparecimento. Segunda hipótese para o quebramento da fiança: prática deliberada de ato de obstrução ao andamento do processo. O ato de obstrução deve ser necessariamente deliberado, ou seja, fruto da vontade do acusado, que pode ser negativo, como, por exemplo, a ocultação para não recebimento de intimação, ou positivo, a mais grave deles, a coação no curso do processo. Implica o quebramento da fiança também o descumprimento de qualquer medida cautelar, que pode ser cumulada com a fiança, ser fixada outra medida cautelar, imposta juntamente com a fiança. O descumprimento pode implicar o quebramento da fiança. Consiste ainda quebramento da fiança: resistência injustificada à ordem judicial. Por resistência, assim, aqui onde estamos discutindo processual, resistência processual não se confunde com a resistência do direito material, o crime de resistência. Então não é apenas aquela ativa cometida com violência ou grave ameaça, mas também é de natureza passiva, o não acatamento de uma ordem. Para fundamentar o quebramento da fiança, no entanto, a ordem deve ser legal. Pensemos, por exemplo, uma hipótese em que o juiz determina que o réu faça prova contra ele mesmo, se submeta à retirada de sangue ou a exame de DNA. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. A recusa a essa ordem, importa o quebramento de fiança? Não pode importar o quebramento de fiança, porque foi uma ordem ilegal, uma ordem injusta.
Se houver a decretação do quebramento de fiança, pode ser corrigida e restabelecida a fiança por habeas corpus. E a última hipótese de quebramento de fiança envolve a prática de nova infração penal dolosa. A infração penal culposa, portanto, não implica possibilidade de quebramento de fiança. Como é que se faz a prova da nova infração penal dolosa? Por simples BO, a julgado do Superior Tribunal de Justiça, não aqui no campo específico da lei, mas da Lei Maria da Penha, entendendo que o BO simplesmente já é suficiente para revogação, para decretação de prisão preventiva e revogação de medida cautelar. É grave. Eu entendo que pelo menos a existência tem que haver um fundus boniuris mínimo para essa revogação e deve também ser sujeita ao contraditório. Então, o mero boletim de ocorrência não me parece suficiente. Então, ao menos a denúncia da prática desse novo crime, ou, no mínimo, a instauração de inquérito policial. Sim, isso não há como se considerar pela mera existência de um BO, que é documento unilateral, embora público unilateral, o quebramento da fiança ou descumprimento de determinação judicial. Agora chegamos, então, ao destino do valor da fiança. E havendo absolvição, qual que é o destino do valor da fiança? A fiança é devolvida integralmente ao acusado, com correção e juros, porque a fiança fica depositada na instituição bancária. Em caso de condenação, utiliza-se o valor da fiança, primeiro, para indenizar a vítima. Hoje em dia, temos pelo artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, na sentença condenatória, a fixação de indenização à vítima. Há a possibilidade também de condenação com pena substitutiva da prestação pecuniária à vítima. Então, a fiança, primeiro, vai servir para essas duas finalidades: pagamento de indenização à vítima, prestação pecuniária à vítima. Se o réu, vendo a sentença condenatória, se apresentar para o cumprimento da pena, o restante do valor lhe é devolvido. Se o réu não se apresentar, o valor remanescente é transferido ao Fundo Penitenciário. Em se tratando de crime de competência da Justiça Federal, o Fundo Penitenciário Nacional. Em se tratando de crime da competência da Justiça Estadual, o Fundo Penitenciário Estadual. A metade perdida em relação ao quebramento da fiança aplica-se aquela questão de pagamento à vítima, também da mesma forma, e também pagamento das custas processuais. A Lei 12.403, por fim, revogou uma série de dispositivos que eram incompatíveis do Código de Processo Penal. Eu entendo aqui que os mais relevantes, o primeiro deles é acabar com a prisão administrativa e, além disso, tornou agora a lei, que já era entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da não necessidade de recolhimento à prisão para o conhecimento do recurso de apelação. Não se exige mais o recolhimento do réu à prisão para que seja conhecido o recurso de apelação. Não se estabelece mais como condição para o conhecimento, para o exercício da ampla defesa, a prisão do acusado. Qual o panorama geral da lei? Muitas críticas existiram a respeito, a meu ver, é positivo. Por quê? Embora algumas críticas possam sempre ser feitas a todas as leis, a Lei 12.403 permite aqui que o juiz saia dos extremos da prisão ou da liberdade praticamente isenta de condições. Aqui, essa série de medidas cautelares novas estabelecidas permitem que o processo tenha uma garantia maior, que a aplicação da lei penal, a ordem pública, sem se incorrer no extremo da prisão, com os efeitos deletérios que todos nós sabemos, mas também sem se deixar o processo desguarnecido de qualquer garantia. Bom, essas eram basicamente aqui as questões que eu gostaria de levantar. Mais uma vez agradecer pela oportunidade e estou à disposição para eventuais questionamentos e críticas. Muito obrigado. Dr. Santoro, além de nos brindar com essa belíssima palestra, abriu oportunidade de algumas perguntas. E eu acho que a Lia Nova
E as dúvidas são muitas. Eu acho que é um bom momento para saná-las. E mesmo porque o Dr. Santoro foi juiz do Departamento de Inquérito Policial, DIPO. Então ele verificou várias vezes esse carimbo, né? Uma intenção da ordem pública, né? Isso é uma beleza. Né? Isso é uma maravilha. A correção da fiança, ela é por qual índice? Cadê o TJ? Depósito judicial, depósito de instituição bancária. O outro microfone está funcionando, você não quer levantar? Vossa Excelência disse que a internação, a medida pode ser substituída por internação do acusado? Caso de imputabilidade. Isso. No caso do réu demonstrar, através de internações, que ele é dependente químico, também é considerado um crime de roubo, furto? Nesse caso, só se a dependência tiver gerado a inimputabilidade. A internação provisória seria cabível. Ou a preocupação mental de diminuir a capacidade de banco. Seria possível. Se gerar, se for dependência química a ponto de gerar a inimputabilidade, ela não impede. Certo. Aí impede, então, o exame para mostrar, além do... Assim, o exame de incidente de insanidade, né, então, não toxicológico. Não, insanidade. Que vai implicar a eventual internação provisória é a inimputabilidade. E o prognóstico desfavorável. Boa noite, doutor. O artigo 289, no parágrafo 3º, o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no máximo de 30 dias, contando com a efetivação da medida. Nesse caso, o senhor acabou de dizer há pouco, o senhor comentou, que não existe excesso de prazo, não existe nenhum reconhecimento. Não disse isso. O que eu disse é que a lei, no substitutivo do Senado, a previsão era em que sentido? Não havendo a remoção nesse prazo, automaticamente o juiz no qual estava preso, da comarca no qual estava preso, determinaria a imediata soltura do réu. Não aprovada esse substitutivo, o que aconteceu? Ficou a previsão do prazo de 30 dias, deverá promover. Qual a consequência? Não há uma previsão expressa, uma consequência imediata e automática da não transferência desse prazo de 30 dias. Não sei se eu acho que eu me fiz entender, acho que quando eu falei. Não, desculpa, mas aqui é bem taxativo. O juiz processante, um exemplo, em São Paulo. Sim. A pessoa por exemplo, o cidadão está preso em Cuiabá. Isso. O juiz processante tem que providenciar a remoção dele para cá. E no prazo de 30 dias. Ponto. E aí? Eu queria saber, depois de 30 dias. Então, esse que é o ponto. Não realizada a remoção no prazo de 30 dias, há uma consequência imediata? Não. Há uma previsão de consequência imediata? Não. Esse prazo, se alongar, pode implicar um constrangimento ilegal por excesso de prazo? Eu imagino que sim, sem dúvida. Mas isso vai ser verificado no caso concreto, de acordo com as circunstâncias. Por que não foi feita a remoção? Desculpa, mas eu estou com um caso semelhante. Entendi. E eu estou, inclusive, entrando com constrangimento ilegal. Entendi. E o juiz, ele simplesmente está falando, eu estou oficiando para que ele seja, eu não quero que ele oficie, eu quero que ele traga para cá. Oficiar, tudo bem, ele acha que ele cumpriu, não estou dizendo que ela... Ele está requisitando o texto. Eu quero que ela traga para cá. Esse é um dos maiores problemas que nós temos aqui, inclusive no DIP, um dos maiores problemas é esse, exatamente, a remoção do preso, porque o Estado, muitas vezes, omite dessa transferência. Por falta de dinheiro, o Estado, por exemplo, eu tive um caso específico que o Estado de Minas disse que não tinha dinheiro para remover o preso da São Paulo que cometeu o crime. Em São Paulo disse que também não tinha dinheiro. E o único meio que eu tive foi gravar habeas corpus. E aí conseguiu remover. Você gravar habeas corpus, você conseguiu habeas corpus. Não, a remoção, o problema é o seguinte,
Excelência, essa lei foi muito bem-vinda, mesmo porque prestigia a ideia da liberdade. A exceção, o que se vê é a prisão. Agora, o que a gente tem visto, e recentemente nós tivemos, inclusive, espero não estar atrapalhando, por favor. Não, senhor, pode continuar. E o que nós recentemente tivemos com o delegado central de flagrantes aqui do 70º Distrito Policial. E eu notei que a postura dele, delegado, e agora acho que a excelência sabe que todos os flagrantes, isso de uns 2 meses para cá, daqui da seccional, são direcionados para lá. E numa reunião deles, delegado, o que eu percebi é que eles já estão com a postura de toda aquela prisão oriunda de embriaguez ao volante com vítima, qualquer coisa do gênero, ele já imputa ao acusado do dolo eventual. E isso a gente tem visto muito na mídia. Nós tivemos outro dia uma palestra aqui com o Ministério Público que achou que para ele está perfeito. Eu queria saber a sua posição em relação a isso. A minha posição, eu sou contrário. Eu entendo que não é dolo eventual, que é culpa grave, às vezes, culpa consciente, grave. Mas o dolo eventual, o que é? É a assunção do risco. É a assunção do risco consciente. Ninguém pega, quase ninguém, tem gente que pega, mas ninguém pega o carro porque está embriagado, está assumindo o risco. Agora, tanto faz. É o tanto faz o dolo eventual. Tanto faz se eu atropelar ou não. Eu vou dirigir do mesmo jeito. Não é? Então, ao meu entender, não existe esse dolo eventual. E o Supremo, recentemente, inclusive, julgou nesse sentido. O ministro Luiz Fux desclassificou a imputação de homicídio doloso para homicídio culposo, exatamente com base nesse entendimento. Houve uma saraivada de críticas, mas juridicamente está correto o entendimento. Tanto é que agora, hoje inclusive tem uma notícia no UOL, que a comissão instaurada para reformar o Código Penal está querendo incluir um novo tipo penal do homicídio, para colocar, na verdade, uma agravante da embriaguez, dobrando a pena do homicídio culposo praticado por embriaguez na direção do veículo automotor. Isso é de novo. Então, mas sim. Mas é desproporcional, completamente desproporcional. Vai acontecer o quê? Vai ficar com a mesma coisa da falsificação de remédios, com aquela pena absurdamente desproporcional em relação, às vezes, a um homicídio efetivamente doloso, até qualificado, vai sofrer uma pena menor do que um homicídio que, na verdade, é culposo, está sendo qualificado como doloso por conta só de estar na direção do veículo. Permite, em cima do que Vossa Excelência falou, ontem eu estava assistindo a televisão e estava fazendo uma entrevista no Rio de Janeiro a respeito do cidadão que bebe e depois vai dirigir, em função desses atropelamentos que houve aí que tanto permearam a mídia. E eles entrevistaram um rapaz lá, um jovem, e ele falou, a repórter perguntou a ele: você não fica preocupado em beber e depois sair dirigindo e provocar um acidente? Ele falou: eu não estou nem aí. Eu pago uma fiança e estou na rua amanhã ou depois. E aí, nesses casos, eu acho que caberia. Não, mas depende do caso concreto, é o que o doutor realmente falou. Todos os casos, eles estão classificando como doloso. E o que tem que ser aferido? As circunstâncias do caso concreto. Não pode partir do pressuposto de que se trata de dolo eventual. Esse que eu acho. E a influência da mídia está levando. Está levando a essa classificação, está forçando essa classificação. A natureza das coisas não se modifica porque um quer, o outro não quer. Ou é doloso, se tiver o dolo eventual, ou é culposo porque é culposo. Esse é o grande problema. Reforma-se o Código de Trânsito. Exatamente. Aplique-se uma pena maior, preveja-se uma pena maior. Né? Essa reforma do 306 acabou, que fosse mais grave, acabou gerando a impunidade geral. Porque eu acho que cabe aquela transação humana nesse 306. Mas o grande problema é a pessoa não se submeteu a uma fome, então não tem prova. Se pretendia mais rigoroso, virou geral. O procurador fala que se ele não soprar a fonte, agora está um projeto que nós estamos lá, se não assoprar, já se presume. Não, mas presunção. Mas aí direito penal, presunção não desfavor do réu. E essa demonstração que nós fazendo, nós estivemos lá, eu, o André, o casado, nós estivemos lá e essa postura foi a postura do delegado. Vai acontecer o quê? Vai acontecer a mesma coisa. Se o delegado... presunção em desfavor do réu, vai chegar no Supremo e vai bater e vai voltar.
tipicamente as situações. Excelência, tirar uma dúvida sobre, voltando nas medidas cautelares, eu queria saber a opinião do senhor no caso do descumprimento reiterado das medidas cautelares em que não caiba a prisão. No caso do furto simples. Pode ser que eu tenha deixado de falar isso. O descumprimento da medida cautelar pode gerar, primeiro, a aplicação de outras medidas cautelares e reiteradamente, a decretação da prisão preventiva, independentemente de se tratar de crime sujeito a pena superior a 4 anos. Não estaria contrário à lei, não? Não. No caso de descumprimento da medida cautelar, aí sim, pode ser decretada a prisão preventiva. Entendeu? Porque, na verdade, é uma revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva. A medida cautelar está vinculada aqui, sempre a liberdade provisória. Não irá para a lei. Sim, mas o restabelecimento da prisão do devedor. Só para completar, a mesma coisa, por exemplo, a fiança, crime afiançado, pena um furto, digamos um furto. Arbitrada a fiança, não recolheu a fiança, continua preso. Não me recuso a recolher a fiança, continua preso. O princípio. O questionamento que eu queria fazer, até aproveitando o gancho, era sobre o valor da fiança, o critério para que ele seja arbitrado. Porque eu já tive situações na DIP, onde foi arbitrada uma fiança de 2 salários mínimos, eu juntei o lerite do acusado e comprovei que ele não tinha como pagar aquilo, e essa fiança foi isenta, né, eu consegui isenção, ou a revisão. E também já teve o contrário, de que a fiança foi arbitrada num valor, eu comprovei que a renda do acusado não permitia pagar aquilo, e essa fiança não foi revisada, e ele está preso por não ter condições de pagar a fiança. Então eu gostaria de saber um critério, como que é esse objetivo não existe. Não tem. A valoração do juiz. Exatamente. Qual a valoração do fiança de R$1.000? Gravidade do fato, isso importa também, capacidade econômica. Não é só a capacidade econômica, a gravidade do fato também está relacionada. É isso que eu arbitrado da confiança. Mas o critério é o juiz, não existe critério objetivo. Não há como tabelar. O sujeito ganha até 10 salários mínimos e vai pagar 5 salários mínimos de fiança. Vai pagar a mesma coisa? Não tem como. O agente de um roubo vai pagar a mesma fiança do que o agente de um furto. Tem que um exemplo. É difícil. Duas receptações. Semelhantes. Agentes diferentes. O juiz não é o mesmo. Não é circunstâncias diferentes, mas o critério é a renda deles era parecida. O valor do fiança é fixado parecido. Eles entendiam não é legal. É um padrão. Mas no começo, ainda mais porque houve uma alteração muito grande dos valores, até se sedimentar a jurisprudência, os procedimentos, o pessoal vai sofrer. Infelizmente é verdade. O plantão judicial, fim de semana, está mais ou menos 120 flagrantes por plantão. Tanto é que era um juiz só, hoje tem 2 juízes. Os juízes também estão se adaptando aos novos regulamentos. É complicado. A mudança foi bem grande, né? Bastante alteração. Mudou muito o sistema. Mas é difícil. Não tem uma resposta. Qual o valor objetivo? São critérios do juiz. Vai analisar os critérios legais e as medidas cautelares, o juiz pode aplicar mais de uma medida, acumular a medida cautelar. Agora, existe o artigo 350, que agora parece que subiu a modificação, falava que, no caso dele não ter condições de pagar a fiança, o juiz poderia isentar o fiança. Agora parece que ele aplica outras medidas. O simples fato de ele não prestar a fiança, permanecer preso pela não prestação da fiança, já não caracteriza a insuficiência? Eventualmente pode sim, pode ser que sim, mas eventualmente não. Eventualmente não, e se ele tiver patrimônio? Mas tem que ficar arrestado e demonstrado. Sim, tem que estar demonstrado. Aí o Ministério Público. Evidentemente. Se ele não tiver, se for miserável, não precisa ser necessariamente miserável, mas não tiver condições econômicas, for pobre, e aí a aplicação faz 350. Qual o critério que o juiz vai utilizar? Por exemplo, ele está falando sobre elite. Qual o critério que o juiz vai utilizar? Não cabe a nós falar, ele não tem patrimônio. Cabe ao Ministério Público falar, tem daqui. Ao contrário, e ela deve ser proporcional aos ganhos, a fiança, eventualmente, evidentemente.
pode sujeito ganhar R$1.000 se aplicar uma fiança de 4 vezes. Aí deve ter a subsistência dele na família. Eu vi, o senhor falou do negócio da fiança, eu vi uma outra fiança da Campinas, parece que as fianças vêm gordas, né? Algo em torno de 7 milhões, que depois foi... Mas no caso também foi um problema grave, né? Envolvendo a prefeitura, crimes de licitações, tinha valores altos envolvidos também. E era um empresário, tinha um patrimônio elevado, tanto é que acabou com ele. Esse talvez seja um critério subjetivo do juiz para aplicar a fiança, ou não a fiança. O cara é milhões, o outro cobra tostão. Mas não é também? A gravidade do crime é um dos critérios para essa regra. A gravidade do crime é um dos critérios. Não é que deve ser observado. Irônico, né? Em relação à fiança, desculpe se eu estiver atrapalhando alguém. Em relação à fiança, o senhor fez menção ao longo da palestra que a pena até 4 anos cabe a um delegado da fiança. Não precisa de violência. Porém, acima cabe ao juiz. Eu vi que o senhor deu uma passada que, caso o magistrado não aplique isso, não conceda fiança, o senhor falou alguma coisa que não seria um habeas corpus, seria uma outra medida. Eu não falei do abuso de autoridade. Dolosamente, se não estiverem presentes, por exemplo, os requisitos da prisão cautelar, e se recusa a arbitrar dolosamente a fiança. Dolosamente, né? Mas aí, no caso, sempre é exceção, uma situação. Se estiver fundamentada a decisão judicial. Mas no caso do arbitramento de uma fiança e que a pessoa não possa pagar, né? O criminoso não possa pagar, isso não é um adiantamento de sentença? Não importa a gravidade do crime. Não possa pagar porque não tem condições econômicas? Sim. Então, mas aí há a previsão de dispensa. O 350 do Código de Processo Penal. O que diz o 350? Não tendo condições de recolher a fiança, pode ser concedida liberdade provisória mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, não mudar de residência sem prévia autorização judicial e nem se ausentar da comarca nem Mas o nosso por mais de 8 dias, certo? São critérios objetivos. Agora eu não sei o caso dele. O que ele falou é que uma dos casos é que o juiz decretou uma fiança realmente compatível com o olerite da pessoa. Não, mas aí também ele regrando, né? Isso está com os recursos adequados. Tem quantas corpos? Qual é a solução? Se tem um constrangimento ilegal pela prisão, pela exigência de uma fiança, isso ele está dizendo, não sou eu. Estou comentando o caso que é incompatível com a condição econômica do réu. Ele não tem condições, está sendo feito o quê? Um constrangimento ilegal, não está sendo deferido a liberdade, como seria o caso. Qual que é o remédio? Habeas corpus. Se arbitra para mim uma fiança de R$200 mil, eu não tenho condições de pagar. Eu tenho que ir para habeas corpus. Excelência falou a respeito da fixação da sentença penal, eventualmente de uma condenação para a vítima ou para a família da vítima, que pode utilizar a própria fiança. A dúvida é, isso interfere em alguma coisa, numa eventual ação civil também, de pedido de indenização, por exemplo? Sim. A previsão, inclusive, nesse sentido, é descontável. Pode entrar então com as duas concomitantes agora e a gente vai bloquear o Estado. Mas para garantir o juízo civil, o bloqueio de depósito da fiança. Isso já é automático. Mas é automático no criminal. Mas não pode se estender o que ela falou. Porque no criminal ele estabelece o mínimo de indenização que ele tem. Assim, do que seria? Mas ele fica sujeito, no caso do criminal, aí nessa área que ela falou. Recorde-se a fiança. É o caso lá, por exemplo, o cara lá do caso do Fé, não está no negócio desse, então, o caso lá do Itaim, por exemplo, 300 mil reais, e aí, em alguma circunstância, pode ser que ele seja absolvido na história criminal. Então, necessariamente vai ser condenado. Se ele ingressar aqui no civil com uma reparação de um dano moral, não se pode pedir lá para o juiz do criminal pedir aquela fiança como garantia daqui. Mas aí seria o quê? Pegar no rosto dos autos? Sei, o juiz criminal não sei. Mas aí estaria sujeito ao quê? Os pressupostos do arresto. Tem os pressupostos do arresto. Então, para se bloquear o valor, é impossível. Está presente os pressupostos do arresto cautelar.
Mas estando, pode se buscar lá? Sim, é o valor, não é a titularidade dele. Se ele for absolvido, mais ainda. Porque ele pode ser absolvido lá e pode ser absolvido aqui. Pode, se for, por exemplo, dos suficientes de formas. Sim. Porque a grande maioria né? Desde que não dá para se falar, porque eu queria saber, eu queria fazer a seguinte pergunta. Caso haja dispensa da fiança em função da incapacidade financeira do investigado, se o juiz pode dar outras medidas cautelares e se existe um limite de medidas, ou uma única, ou ele pode dar várias medidas. Pode dar várias medidas cautelares, não existe um limite. Quem fiscaliza esse fundo penitenciário? É o Poder Judiciário, é o Estado, o Executivo? O Estado é investimento no sistema prisional. No sistema prisional. E a terceira coisa, esse modelo da fiança, salvo retorno, né? Porque a fiança estava meio esquecida. É um modelo americano que foi importado, porque no Brasil tudo se copia, inclusive a legislação. Nada se cria. Tudo se copia e traz o que tem de pior, talvez até para o Brasil. Será que o Instituto da Fiança veio para beneficiar principalmente o pessoal que atua no governo, que está respondendo a algum processo? Porque eu vejo que isso vai beneficiar quem? O investigado que tem dinheiro, porque o investigado que não tem dinheiro vai cair na esparrela de continuar nas prisões do Brasil. Não, mas vai ser dispensado, pode ser aplicado às outras medidas cautelares. E em relação ao que ele não necessariamente. Agora, o interessante daquele que tem dinheiro é que finalmente vai se recolher alguma coisa dele, pelo menos, já com a fiança. Né? Então ela tem um efeito preventivo, ainda que não seja esse o objetivo, se tratar de medida processual, ela tem um efeito preventivo. Porque de repente, o cometimento de um crime pode ser evitado uma fiança de 10 milhões de reais. Quando se viu isso no Brasil? Em relação à fiscalização, que é a fiscalização dessas medidas cautelares, quem é fiscalização? Então, inclusive no estado de São Paulo, em agosto, foi instituído um grupo de trabalho. A gente sabe que esses grupos de trabalho não tem muito resultado, mas foi instituído pelo governador um grupo de trabalho, incluindo o Ministério Público, o Poder Judiciário, do sistema prisional e da polícia. Não sei como é que está o andamento dos trabalhos dessa comissão. Mas o objetivo é exatamente criar instrumentos para se fiscalizar a efetivação das medidas cautelares. Porque realmente a lei não vai fornecer nenhum instrumento para essa fiscalização. Não cabe nem a lei. Uma das grandes preocupações dessas tecnologias pessoais é não dar um tratamento especial para mim, uma coisa que não tinha passado. Pode, eventualmente, um advogado se habilitar num procedimento qualquer, onde tem essas medidas, de proibido de ser apresentada com marca, outras coisas mais de homicídio, pode se habilitar e essa família também dá para fazer essa fiscalização? Será possível isso? Acho que sim, né? Porque às vezes é interesse da vai informar. Vai informar. Até para ser uma assistência. Mas como assistência de aplicação durante o processo, você pode inclusive pedir a efetivação de medidas cautelares. Você falou que agora na sentença condenatória tem obrigatoriedade de estar sentenciando, determinando a indenização. Tá. Determinando a indenização. Nesse caso, quando tem a fiança, é claro, pega da fiança. E quando não tem a fiança? Tem patrimônio? Tem, senão não vai passar. É uma coisa do processo civil. Não tem patrimônio, você ganhou, mas não levou. Na sentença ganha mais certo. Ganha condenação, certo? Aí o advogado vai dar isso. Faltando material. Esse foi o problema. Faltando material. Se existir no processo, eu acho que o grande problema da condenação, a reclamação deles, tem que haver no processo mínimo de elementos para que o juiz fixe essa indenização por danos materiais. Até para que não haja prejuízo também para a defesa. Porque não pode o juiz chegar no final do processo e condenar o réu a pagar 10 mil reais de indenização por danos materiais sem prova alguma de realmente dos danos materiais sofridos. Ele pode, eventualmente, condenar o pagamento de indenização por danos morais. Esses aí decorrem do próprio fato, só independentemente de outras provas. Agora, em relação aos danos materiais, há de existir uma prova pelo menos mínima que
permita o exercício da defesa para que se fixe determinado valor. Não é? Lícia, com relação... Doutor, acho que eu ia fazer uma pergunta. Aproveitando o que o senhor falou, doutor Paulo, com relação a essa reunião junto aos delegados, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do contexto, sobre a prova produzida na direção, a bebida, o bafômetro. O senhor falou que os delegados já têm uma posição quase que formada entre si, que isso chegou lá, não fez delegacia. Então, como está funcionando efetivamente isso? O que aconteceu? Eu, casado, e o André, nós fomos até essa central de flagrante, até, como vocês tomaram conhecimento, é que haviam algumas reclamações no sentido de que algumas pessoas estariam retornando aquele famigerado o advogado de porta de cadeia. Então nós fomos lá, uma comissão, para verificar se realmente isso estava acontecendo. E avisar indiretamente o delegado que nós estamos de olho, mas indiretamente. E aí, conversando com ele, foi uma pessoa muito simpática, ele falou que a postura dele é essa. E o que deu para entender lá é que ele se reuniu e parece que lá essa é mais ou menos o direcionamento dos outros delegados. Mas nós conversamos com um que é o titular, que é o Dr. Wilson Damer. Então, a postura dele é essa. Aí, o que me chama a atenção, eu fiz uma palestra com o Ministério Público, é óbvio, o Ministério Público vai tomar, ele é parte, ele vai tomar essa postura. Agora, por isso que eu perguntei ao Dr. Santoro qual a postura dele, porque eu acho que um abuso, pode delegar, tudo que chega, isso é mediático, isso é crime de época, né? Nem dá fruta na galera, é crime de época, e esse é esse crime. Então, a postura desse delegado me chama a atenção. Eu acho que existe, na verdade, excelência, um abuso, porque mesmo que a pessoa fique um dia ou 48 horas preso, até chegar no magistrado, o magistrado entender pela soltura, ele ficou preso. Porque o delegado achou que era caso de manter uma pessoa que ele nem sequer sabe se a pessoa está embriagada. Ele pressupõe que a pessoa pode estar até com uma embriaguez fortuita, pode ter passado em um hospital, alguma coisa, pode ser um medicamento, e o delegado entende que ele está embriagado. Porque ele não fez o exame de tentar manter ele preso, por dólar eventual. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente, eu acho, perigosa, dar esse poder do autoridade policial, mesmo porque nós, advogados, sabemos que existem negociações que passam por baixo do pano, e essas negociações podem culminar entre você ser preso por dolo eventual ou eventualmente você vai ser colocado em liberdade. Isso é um perigo, isso na mão de certas pessoas. Não as pessoas de boa índole. Porque a grande situação, se você diz para o seu cliente, o que eu faço numa situação dessa? Não crie prova contra você. Ele é pego e é preso, realmente o advogado cai por terra. Eu acho, não sei se você entende, mas eu acho que dá muito poder. O senhor já esteve ali à frente de uma delegacia, etc. E sabe que naquele momento ali o juiz o delegado é tudo, ele é juiz, é parte, é tudo. O que caberia? Vai decidir o futuro daquelas pessoas. E eventualmente, e pior de tudo, tem alguns que chamam a mídia. E aí, pode ver a geladeira ali, só e aí a coisa já sai da nossa. E o que ocorre, aproveitando com o doutor, qual seria uma medida nessa? Uma HC, nós vamos perder tempo, e é o que o senhor falou, o cliente vai estar preso. Vai ficar preso 48 horas, 24 horas. Como funcionaria? Como é que... No tipo, acho que é mais demorado, mas o plantão, se for no final de semana, plantão judiciário, ou excepcionalmente no tipo, for durante a semana, ou em segunda instância, também tem plantão judiciário em segunda instância, e nos outros municípios, eventualmente, se não tiver plantão, não tiver nada, tem que fazer na casa do juiz. Mas a HC? Não, você está entrando em conta com o delegado de polícia, acho que uma petição simples informando isso, se ele entender por receber como é mais coisas, mas acho que uma petição simples jogando lá, né? Falou do constrangimento, eu acho que não é isso. É uma liberdade provisória. Agora, o que se estranha também. Em nenhum desses casos caberia abuso de autoridade? Nós falamos aqui, mas depende de prova, né? A prova se estiver documentado, não sei. Depende do caso. Depende muito das circunstâncias concretas. É abuso de autoridade? Não colocar a pessoa em liberdade quando ela tem direito de ficar em liberdade? É abuso de autoridade.
Mas por que o delegado fez isso? Quem está dizendo que é abuso de autoridade? O advogado? O réu? O delegado? O juiz? Um exemplo acerca de testemunhas, a pessoa ser posta em liberdade ou não, eu acho que a autoridade deveria responder pelos atos dele. A partir do momento que ele está colocando algo a mais do que deveria colocar, não, sim, ali ele é autoridade. Mas quem vai dizer que foi a mais? Eu acho que só no transcorrer do processo isso vai ser apurado. Aí vai ter que ficar evidenciado, né? Que foi um abuso, efetivamente. Foi dolosamente. Não existe abuso de autoridade culposo, nem por interpretação. Excelente. Você já está funcionando o banco de dados do Conselho Nacional? Então, vai entrar na verdade já está funcionando em termos. Foi dado um prazo até dia 4 de janeiro de 2012 para estar plenamente implementado. Foi dado um prazo de 6 meses para os tribunais e juízos se adequarem ao Banco Nacional de Prisão, contados da vigência da lei de 4 de junho. E outra coisa, se já existe alguma ação direta de constitucionalidade contra essa lei no Supremo Tribunal Federal? Eu tenho visto, não sei. O plantão tem horário ou é 24 horas? Tem horário que é das 9 a 1, direto, fora. Depois se houver o telefone. Aí o escrivão, tem, a OAB tem os telefones do juiz. Entre em contato com a OAB. Tem noção do quanto se vai, tem quais os juízes quem tem acesso a esse banco de dados? Mas essas prisões do banco de dados, você falou alguma coisa sobre a prisão, quando não consta no banco de dados, a partir do momento da prisão vai passar a para o banco de dados. Porque pode ter casos, eventualmente, que seja temporário. E os casos em que o sigilo da investigação também demande que não se torne pública a memória. Às vezes a ONU pode exatamente realizar. Mas essa medida eu acho interessante, porque sempre no Brasil se teve o problema de os institutos de identificação serem estaduais. Então não havia essa ligação. Tanto é que há a previsão de implantação da RG nacional. Agora, com esse banco de dados, está praticamente suprida essa necessidade. Porque o sujeito preso em comunidade de prisão no Rio Grande do Sul, uma razão não está sabendo que tem uma de prisão. Né? E tem sim que ter uma de prisão é porque tem um processo. Então ele não vai ser mais primário, no máximo, no caso. Que acontecia muito isso, o sujeito primário. Mas não é primário, porque em São Paulo teve 5 condenações. Só que na Bahia ele é primário, ou o contrário. A gente já um RG lá, Doutor, só a última pergunta. Se o preso provisório, ele vai cumprir essa prisão provisória separadamente daquele preso condenado definitivamente? Se já existe essa realidade ou não? Já está bem, já foi muito pior a situação antigamente. Não, mas hoje é mais raro, né? O preso provisório não fica com o preso condenado definitivamente? Correto não ficar, eventualmente acontece. A gente vê lá no Pará que o preso provisoriamente foi da Bahia, não foi? Que dormiu a menina, colocaram a menina presa. São absurdos. Mas a rigor não é. Em São Paulo a gente não tem detenção provisória, não tem preso condenado. Em princípio, normalmente não tem. Antigamente, como eu fui delegado, eu tinha uma cadeia de 150 presos com presos condenados com roubo de tráfico e estava ali sem carcereiro. Então a situação melhorou bastante hoje. Eu fui carcereiro, delegado, carcereiro, investigador, motorista, tudo isso. Então a gente já está muito. Quando o senhor fala da prisão domiciliar do Leopardo Hipótese aí, quando já o réu condenado, depois ele é transferido para o semiaberto, ele continua no fechado, poderia transferir uma prisão domiciliar? Começou em fases, né? Acaba de dizer, no caso concreto, não tem vaga, essa é a desculpa. Mas daqui é Excelência, o preso domiciliar, o rol é taxativo? Só podem aqueles que, objetivamente... É uma situação excepcional, uma prisão... Nós sabemos que nós temos hoje quase 600 mil presos no Brasil.
há uma perspectiva que em 10 anos vamos ter mais ou menos uns 30 a 40 milhões de presos, em razão, né? Como é que fica essa situação? Já que, porque eu vejo que há uma contradição aí. O Instituto da Fiança ele vai beneficiar, na minha opinião, o investigado com dinheiro. O pobre vai continuar nas farelas aí nos cárceres. Ou talvez por falta de defesa técnica, enfim. Porque tem outros instrumentos cautelares que não são a prisão. Eu acho que a lei veio em benefício exatamente dessa situação, da não necessidade de prisão. A prisão é o quê? Lei expressa, medida excepcional. Só que não couber nenhuma outra medida cautelar. E se decreta a prisão. Tem situações que realmente não tem como escutar. Independentemente da pessoa ter ou não dinheiro. Agora, a solução, não tem essa solução. Se eu tivesse, estaria lá em Brasília. A ideia não precisa colocar um pouquinho. Aqui fala em prisão domiciliar. Em eventual condenação, é possível retrair esse período da... É possível não, é necessário, é prisão. Prisão domiciliar é prisão. Cabe a detração, sem dúvida. Sem dúvida cabe a detração. Prisão domiciliar é prisão, então cabe a detração. Não. Será que vai ter discussão a respeito disso? Acho que não, porque é prisão. É prisão. Só no caso de complemento domiciliar, os outros casos aqui, esse cara que monitoramento ele restringe a liberdade. Não priva. A liberdade hoje já é não pode frequentar essa parte. Não tem há uma restrição de liberdade, mas não uma privação. A prisão domiciliar é prisão. Está preso em casa. Os aparatos de segurança. Ele está preso. Questões humanitárias, está de uma prisão. Uma questão só que eu gostaria de falar também é a questão da prisão especial. Que não foi mexida na lei, mas o substitutivo do Senado previa a extinção da prisão especial. Ficaria só sujeita à decisão judicial. Aí é perigoso, né? Mas esse substitutivo não foi abolido, a prisão especial continua do que estava. E o rol extenso da prisão processual. O Estado tem condições de fiscalizar a prisão domiciliar. Da mesma forma que fala com a prisão albergue. Tem condições? Difícil, mas é um risco também que a pessoa toma. Agora, é para questões excepcionais, certo? A pessoa está extremamente doente, vai sair para roubar, vai fazer o quê? Está extremamente doente. Então, isso, o ponto não é a fiscalização da prisão domiciliar, mas a concessão da prisão domiciliar realmente nas hipóteses em que é cabível. Pessoa idosa, extremamente idosa, mulher grávida, de 7 meses, ou com risco de gestação. São hipóteses excepcionais. E o pai da criança de 7 meses não tem privilégio? Prisão domiciliar, caso da gente após ela continua funciona da igualdade. Vossa Excelência já essa magnífica palestra e eu acabei substituindo parte da palestra demais, mas é que o tema realmente é instigante e é. Está pedindo autógrafo, diz que o livro é bom. Mas eu li esse livro, eu já li outros. Tudo que é novo nos causa dúvidas, né? Principalmente nós advogados, não todos militam na história criminal. Mas explicações os clientes querem, e aqueles, até por força de curiosidade, por força dessas prisões que têm confianças enormes, aí a gente precisa conhecer um pouco mais dessa lei. Eu vi outros livros, mas o livro do Dr. Santoro é o GPS. Tanto faz se você está ou não na esfera penal, e esse livro lhe guia com todas essas respostas, extremamente fácil de leitura,
estou aqui ganhando nada fazendo essa propaganda. Mas eu gostei demais do livro, extremamente fácil, de fácil leitura. Eu agradeço novamente sua vinda, excelência, e ainda mais quando nós tomamos conhecimento que a sua esposa também é advogada, né? Sua amiga também dá briga muito em casa, reclama na palestra, fala que depois de... Mas, excelência, deixa eu mais uma vez agradecer. Mesmo porque se for cometer um negativo, quem vai defender, né? Aqui se Ela está comprando aqui, ela quer uma... É o meu livro. Não, faz um mês.